Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando trazendo mais uma partida de xadrez comentado. Aqui estamos com um ritmo de 10 minutos com 5 de incremento. E aqui ele está jogando as linhas do Gambito Budapeste. Cavalo C6 é o lance. Dama E7. E aqui ele devia ter tomado aqui, né? Vamos ver, ele está atacando com 3 peças espião, eu estou defendendo só com 2. O lance aqui é Dama D5, defendendo o peão. Aqui ele quebra minha estrutura na ala da dama. E aqui ele está ameaçando tomar esse peão com cheque. Ele pode tomar aqui, mas aí eu tenho iniciativa na ala do rei aqui. E essa dama acaba ficando meio fora de jogo aqui em A2. Isso aqui é teórico. Depois vocês vão ver lá na análise que o computador dá vantagem pro branco aqui nessa posição. Mesmo tendo empatado o número de peões, se ele tomar aqui, mas deve me dar uma vantagem de 1 ponto, 2 pontos. Pelo visto não é familiar essa posição para ele aqui, porque ele está pensando muito para tomar esse peão. Única casa que o cavalo pode ir. E aí eu vou tomar esse cavalo com o meu bispo. E aí vai ficar quebrada essa estrutura de peões na ala do rei dele. Meio que compensa essa estrutura na ala da dama minha com a ala do rei dele. Ele pode sacrificar aqui em F2, mas ele não tem mais o bispo de casa negra. Não é tanto perigo. E agora vamos pensar daqui em diante. Tá caindo minha torre aqui, né? Então vamos defendê-la. Defende esse ponto aqui de novo. O cavalo defende bem esse peão. E aqui eu vou mover meu peão do rei. 2 casas provavelmente. Tirar o bispo e rocar. Talvez para D3. Tô ameaçando tomar esse peão aqui também. Esse peão aqui em C3 restringe esse cavalo aqui. Não pode pisar nessas casas. Ele vai fianquetar esse bispo. Tá. Se eu jogar E3, bloqueia a diagonal da dama. E por hora eu não posso mover essa dama porque tá caindo a torre aqui. Se eu jogar E4, bloqueia a diagonal do bispo. Vou jogar E4. Desenvolvo o bispo para E2.
Tá caindo aqui o peão de D7, né? Agora que eu já roquei, minha torre defende a outra torre. Então vamos tomar esse peão. Tá caindo C7 também. E depois vai estar caindo o bispo. Ele tá atacando com duas peças aqui esse peão. Tá atacando o meu bispo aqui em E2. E aqui eu tô atacando o bispo dele em B7. Se ele tomar, eu tomo aqui. Ele tomando esse peão de A2, agora ele tem um peão passado, que pode gerar algum problema, mas está muito longe, está na casa inicial ainda. Ele tem que fazer vários lances até esse peão ficar perigoso. Até chegar aqui, por exemplo, ou aqui. Tudo bem. Ataco a torre e defendo o bispo. Tava atacado minha dama, né? Tá suspeita essa posição aqui. Suspeitíssima. Tá caindo a torre aqui. O que ele vai fazer com essa torre, né? Eu tenho essa diagonal para ativar o bispo. E aí eu vou estar dando um espeto aqui nessas torres. Mas só que ele vai ter que mover essa torre agora, então... E eu não tinha esse lance antes porque o cavalo estava bloqueando essa diagonal do bispo. Essa torre aqui não pode vir para essa casa por causa do cavalo, dessa por causa do peão, essa por causa do cavalo. A única casa que ele tinha era essa, mas aí o bispo vem e ataca a torre e aí acaba com as casas disponíveis. Parece que tá caindo aqui, mas só que eu tenho um dama cheque. E ganho o bispo, né? E ganho o bispo. A dama tá meio fora de jogo aqui. Talvez eu possa jogar um torre aqui, atacando ela. E na hora que ela sair eu tomo o cavalo. Ele toma de volta de peão e aí eu tomo o bispo dele. Aí eu vou ter trocado uma torre por duas peças menores. Sem falar que aqui tá perigoso eu prender a dama dele, né? Torre aqui, é pra onde que a dama vai? Aqui não pode por causa do cavalo. Ele vai ter duas casas, essa e essa. Se ele vir pra essa, eu jogo a outra torre aqui. E a única casa que ele vai ter vai ser essa.
Ah, não, ele tá comendo aqui. Tá comendo C3. É, esquece. Eu posso tirar meu bispo aqui pra atacar esse ponto. Atuar nessa diagonal. Aí ele vai ter que jogar um torre F8. É, esse parece bom. Ah, não. Eu tenho um dama cheque, rei de lado e cavalo F5. Tô ameaçando o mate. Cavalo cobre essa casa de fuga. E como é que ele vai defender o mate aqui? Ele pode jogar rei de lado aqui. Rei D8. Rei H8. E agora se eu vim com o cavalo pra cá, ele tem torre. É. Foi meio precipitada essa jogada. Mas eu ainda tenho esse lance. Ameaçando o cheque aqui. Talvez era melhor ter jogado o bispo aqui, né? Jogado o bispo. Torre. Cavalo aqui. Tem um problema que ele tá nessa diagonal da dama, né? Se eu tomar em F7, eu vou estar atacando com duas peças esse cavalo. Como é que ele defende? Bispo aqui, né? Talvez. É. Único. E aí. Cavalo F5. Torre D8. Dama F6 cheque. Torre cobre e dama come checkmate. É. Parece que ele não podia ter tomado esse peão aqui. A não ser que ele tenha alguma defesa aí que eu não tô vendo. Mas parece que tá perdido. É, aqui ele perde a dama, né? Abandonou. Vamos analisar. D4, cavalo F6, C4, E5. Esse aqui é o gambito Budapeste. Se as brancas quiserem obter vantagem, tem que tomar esse peão. Se ela avançar aqui, ele tira esse bispo pra fora. E aqui não vai ter nenhum problema de desenvolvimento. Então o crítico aqui é tomar. Ele tem duas opções aqui. Tem o Fajarovits, que é esse lance aqui. E aí ele tá ameaçando esse cheque. Normalmente se joga esse peão pra cá. E tem o mais jogado, que é o que ele jogou aqui, cavalo G4. Ameaçando comer esse peão de volta.
Se eu jogar esse peão aqui, esse cavalo, tem também esse lance, mas aí diminui um pouco a minha vantagem, porque ele vai ameaçar F2, não tem defesa melhor do que esse lance. E agora eu tampei a diagonal do bispo. Ele vai atacar o peão aqui e não vai ter mais como eu defender esse peão. Eu vou ter que devolver ele. Então, a ordem correta aqui para obter a máxima vantagem teórica é o bispo F4 primeiro. Defende o peão. E aí, se ele tirar o bispo para cá, ameaçando F2 de novo, eu tenho esse lance aqui e agora meu bispo está fora da cadeia de peões. E defende firmemente. Se ele atacar com o cavalo aqui, dama, dama e tá tudo em paz aqui. Então ele deu cheque. Então aqui tem dois lances. Eu posso jogar o cavalo em D2 e eu posso jogar o cavalo em C3, que é o que eu fiz. Se eu jogar o cavalo em D2, ele joga o cavalo aqui, eu defendo com o cavalo, dama E7. E agora ele tem 3 peças atacando o peão e eu tenho só 2 defendendo. E graças ao cavalo D2, eu não tenho mais a dama para subir aqui para defender esse peão. Então essa variante aqui devolve o peão também. Então por isso cavalo C3. Permitindo ele, joga cavalo C6, cavalo F3, dama, dama. Tomar esse cavalo em C3, dobrando meus peões. Mas não ligo tanto porque tem alguma iniciativa na ala do rei. Então ele jogou dama A3. Torre C1 é o lance teórico. E aqui ele rocou. Interroga. O lance mais correto aqui era jogar F6, aceitando que vai perder um peão mesmo. Aí você já, pelo menos na hora que tomar, toma de volta de cavalo. E aí as peças aqui, suas peças aqui estão um pouco mais bem coordenadas. Você vai ter o roque aqui, vai ter uma coluna aberta para a torre. E o jogo segue. Só mais um parênteses aqui. Aqui ele poderia ter jogado G5. É um lance interessante, porque daí o bispo sai daqui, né? E agora, graças ao G5 com ganho tempo em cima do bispo, eu posso jogar bispo G7. E agora eu consigo recuperar esse peão. Cavalo defende, cavalo ataca. 1, 2, 3. 1, 2. Dama, dama. E aqui o preto consegue recuperar o peão sem ceder muita iniciativa. Ó, o computador fala que essa linha é empate, ó, 0.3. Isso aqui é empate. Tem essa linha também. Mas só que enfraquece aqui a ala do rei, né? Essas casas aqui fica mais fraca. Então é bem aguda essa linha. Mas não foi isso que ele jogou, né? Jogou aqui, rocou, aí eu joguei H3. Cavalo saiu para H6, única casa. E aqui foi um erro, ele falou, né? Era melhor ter jogado E4. Esse cavalo tá bem restringido, né? Ó, peças na casa que pode recuar e aqui não pode sair por causa dos peões. Seguindo a linha do computador, torre 8, dama D2, D6, ED6, torre toma cheque, bispo E2, F5, bispo F5, roque.
Torre dobrando. Torre defende o bispo. Peão toma peão. Bispo toma, ataca a dama e dama... Ué, tem que sacrificar a dama? Não pode vir pra cá? E aqui o negro perdeu 3 peões e o branco perdeu 2. Mas só que tá meio descoordenada aqui as peças do negro, né? Eu não calculei essa variante, mas ele fala que é melhor do que tomar aqui em H6. Que é um lance humano, né? Tomou, cediu. Eu tava com o par de bispo, devolvi o par de bispo, né? Dama D2, B6, E4 agora. Ele fala que aqui é melhor tomar esse peão. É. E4 para tirar o bispo. Bispo desenvolveu para B7. Bispo E2. Aqui ele continua falando que é melhor tomar. Mas aquele peão ali tá morto, né? Não acredito que seja tão valioso assim tomar ele agora. Tô precisando rocar, mais urgente. Roque. Torre E6 interroga. Aqui ele já poderia recuperar um peãozinho tomando esse peão aqui, né? Eu tomo de volta de cavalo. Aí ele toma de torre. Aí ele vai ter pressão sobre esse peão E4. Talvez tenha escorregado, não sei. De qualquer forma, defende lateralmente esse peão aqui em H6. Talvez seja isso que ele pensou. Dama toma D7 e interroga 2 vezes. Melhor era ter jogado cavalo D4. Tacando a torre e o cavalo. Torre G6. E aqui... Ah, se ele tomasse, conserta a minha estrutura de peões, né? Não é bom. Aqui tá dando cavalo aqui. É. Aqui permitiu... É um erro. Ele tinha que ter jogado torre D8. Ah, e minha dama tá ficando sem casa. Se eu tomar esse peão... E aqui eu tenho que ceder a dama por uma torre. É, foi um erro tomar lá em D7. Aqui ele poderia ter jogado esse e toma o bispo. Outro erro. Esse foi crasso. Joguei cavalo D4. Aqui ele jogou errado, torre C8, dama D7. E aqui interroga 2 porque eu tinha... Ó, joguei certo. Dama G4, rei H8, dama F5. Era melhor ter jogado F4. Tô ameaçando dar o cheque aqui e comer o peão. Aí ele comeu errado aqui o cavalo. E aqui checkmate é imparável. Qual que era o mate aqui? Dama F6 cheque. Rei G8, cavalo F5. Ah, tá. O certo era dar o cheque aqui. A única casa que o rei tem pra correr é essa. Cavalo F5 e agora tô começando o mate. É, eu quase vi essa sequência. Faltou o cheque intermediário aqui. Dama E2 e checkmate.
De qualquer forma, eu comi lá. Comi em F7 e ele comeu errado em E5. E aí aqui ele tinha defesa. Se ele jogasse aqui, é o que eu calculei. F5, torre aqui é único, cheque, aqui e aqui. É, uma partida tática, dois erros crassos aqui. Podia ter perdido a dama uma hora, na outra podia ter perdido o bispo. Mas ele errou mais no final e acabou ganhando na sorte aqui essa partida. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se quiser receber mais vídeos, se inscreva no canal. O som está um pouco baixo, eu vou resolver esse problema daqui para os próximos vídeos. Então é isso. Até a próxima.